Pessoal, a temática envolvendo competência do Tribunal do Júri e genocídio é das mais importantes, tanto que ela já foi cobrada literalmente em todos os concursos para a magistratura federal. Se não, na fase preliminar objetiva, na fase discursiva. É algo realmente impressionante. Como também é sistematicamente cobrada no MPF. Então, preste atenção aqui ao que eu vou lhes dizer. O genocídio, na realidade, ele tem um especial fim de agir. De maneira que, indo à Lei 2889 de 56, indo à Lei 2889 de 56, é certo que o genocídio, para assim se caracterizar, ele tem que visar a extinção total ou parcial de raça, nação, etnia, religião. Ou seja, eu preciso ter a extinção total ou parcial de raça, nação, etnia, religião. Sem isso, eu não tenho genocídio. Então, apesar, por exemplo, de a injúria racial já ter sido estendida à homofobia pelo Supremo Tribunal Federal, é certo que, nos termos do artigo 1º da Lei 2889 de 56, se eu tiver o extermínio total ou parcial de um grupo de pessoas homossexuais, isso não vai traduzir genocídio. Isso vai traduzir, por exemplo, N homicídios qualificados pela torpeza, mas não traduziria exatamente genocídio. Esse é o parâmetro ainda em vigor, pelo menos. Tá? Agora, se um sujeito metralha todos os fiéis no exato momento em que saíam, por exemplo, de uma mesquita, eu vou ter um genocídio. Porque é clara aqui a motivação religiosa, buscando exterminar, ao menos parcialmente, um grupo islâmico, um grupo muçulmano. Mesma coisa se eu pensar em vários judeus sendo metralhados quando saíam da sinagoga no dia do perdão judaico. Mesma coisa. Aí eu vou ter o genocídio. Então, o genocídio tem esse especial fim de agir. E não há dúvidas de que, no caso do artigo 1º, alíneas B, C e E da Lei 2889 de 56, teremos a competência de uma vara criminal federal. E será federal porque a preservação de toda uma raça, de toda uma nação, de toda uma etnia, de toda uma religião, é do interesse nacional. Ou seja, não é aqui um mero interesse difuso, o que justificaria a competência da Justiça Estadual. Não. É interesse, na realidade, de toda a nação. Afinal de contas, a sua identidade, a identidade nacional, ela é mensurada, sim, por parâmetros religiosos, por parâmetros étnicos, por parâmetros raciais. Então, é óbvio que há aqui um interesse nacional na apuração desses crimes a justificar a competência da Justiça Federal em casos de genocídio. Sem contar que, se eu falo em genocídio, eu estou diante de uma gravíssima ofensa a direitos humanos, cuja não apuração sujeitará o Brasil a sanções internacionais. Então, isso só reforça o interesse nacional
pela apuração do genocídio. Porém, de todo modo, uma vara criminal federal. Afinal de contas, nas alíneas B, C e E, nós não temos ofensa à vida. Deixar bem claro. E aqui já lhes trago a segunda peculiaridade do genocídio. O genocídio não tem escalas penais próprias, e sim remetidas. De maneira que as alíneas B, C e E acabam, na realidade, remetendo às penas cominadas para figuras delitivas correlatas. Então, a linha B, que cuida de lesão corporal, remete às penas cominadas à lesão corporal grave. A linha C remete às penas do artigo 270 do Código Penal. A linha E, às penas do sequestro ou cárcere privado. A dúvida, na realidade, repousa quando se pensa o artigo 1º, a linha A e a linha D. Porque nós temos na linha A matar membros do grupo, tanto que há remissão às penas cominadas ao homicídio, e na linha D nós temos controle coercitivo de natalidade no seio do grupo, remetendo às penas do aborto. Aqui sim, nós teremos sim essa preocupação maior. E já compreenderam STF e STJ que, em razão da matéria, essa observação que eu estou fazendo é importantíssima, em razão da matéria, a competência continua a ser de uma vara criminal federal. E de uma vara criminal federal, por quê? Porque ainda que estejamos diante de ações dolosas contra a vida, o bem jurídico tutelado aqui transcende a vida, sendo a subsistência de toda uma nação, etnia, raça, religião. Ou seja, não estamos diante de imputações meramente dolosas contra a vida. Ao contrário, estamos diante, na realidade, de imputações que vulneram a subsistência de toda uma raça, de toda uma nação, de toda uma etnia, de toda uma religião. E por isso que, em razão da matéria, teríamos, sim, a competência da vara criminal federal. O problema é que STF e STJ, pautados na proporcionalidade, notadamente vedação à proteção insuficiente, deficiente em sede de garantias fundamentais, não vai aqui admitir a aplicação do princípio da consunção. Porque, a rigor, cá entre nós, sem aqueles N homicídios ou abortos, eu não chegaria ao genocídio. Então, é razoável sustentar que os N homicídios ou abortos seriam absorvidos, enquanto crimes meios, pelo genocídio, crime fim, aplicando-se assim o princípio da consunção. Ocorre que, se aplicássemos essa orientação, fulminaríamos o princípio da proporcionalidade estrito sensu. E estaríamos, a reboque, atentando contra a vedação à proteção insuficiente em sede de garantias fundamentais. E por quê? Porque, como o genocídio não tem penas próprias, se eu digo que o genocídio indígena absorve os homicídios perpetrados, então tanto faria, por exemplo, matar um indígena ou 10 em termos de escala penal. Porque se mata um indígena por ser indígena,
Homicídio no mínimo qualificado pela torpeza. Pena: 12 a 30 anos. Se o genocídio indígena absorve os N homicídios, o agente responderia por crime único de genocídio indígena. Escala penal, 12 a 30 anos. Ou seja, em termos de escala penal, matar 1 ou matar 100 não faria a menor diferença. Descabe. Isso foi determinante para que os tribunais superiores refutassem aqui o princípio da consunção, trazendo na concepção originariamente idealizada por Maurras, ou seja, princípio da consunção somente entre crimes atentatórios contra o mesmo bem jurídico. O que não seria o caso, porque homicídios e abortos atentam contra a vida, versus genocídio que atenta contra a subsistência de toda uma raça, nação, etnia e religião. Então eu não poderia aplicar aqui o princípio da consunção. Mas atentem vocês que essa é uma conclusão a que chegaram STF e STJ politicamente apenas. Porque esses mesmos tribunais vão dizer, por exemplo, que o falso é absorvido pelo estelionato quando nele se exaure. E eu estou aqui confrontando crimes também atentatórios contra bens jurídicos distintos. Estelionato, patrimônio. Falso, fé pública. E tudo bem aplicar o princípio da consunção. Então compreendam que aqui, na realidade, foi uma interpretação claramente política realizada pelos tribunais superiores, reveladora do realismo jurídico ou pragmatismo jurídico. São aquelas situações nas quais se chega primeiro à conclusão e depois se constrói uma fundamentação que dê legitimidade àquela conclusão. É isso que temos aqui. Então, aqui, o STF e o STJ, abandonando o seu padrão interpretativo, resgatou o princípio da consunção na concepção originariamente idealizada pelo Maurras, para afastar, assim, a absorção, já que estaríamos diante de crimes atentatórios a bens jurídicos distintos. Logo, os N abortos ou homicídios convivem com o genocídio. Só que isso impacta na competência no final das contas. Porque não há dúvidas de que sem esses abortos ou homicídios não chegaríamos ao genocídio. Logo, existe, no mínimo, entre os N homicídios ou abortos e o genocídio, uma conexão lógica ou material. Esses N abortos ou genocídios como pressupostos lógicos para se chegar ao genocídio. Então, no mínimo, há conexão lógica ou material. Só que, além disso, na maioria dos casos, continuam na tela, todas essas ações ocorrerão dentro do mesmo contexto espacial e temporal. E, portanto, em regra, isso também trará uma quadra de cúmulo formal. Artigo 77, inciso 2 do CPP. A demandar unidade persecutória. Artigo 79 do CPP. E aqui o pulo do gato. Se eu tenho N abortos ou homicídios subsistindo autonomamente, eu teria aqui tribunal do júri para eles. Enquanto para o genocídio, uma vara criminal federal. E, havendo conexão, continência entre júri e vara criminal, artigo 78.1 do CPP,
prevaleceria não em razão da matéria, mas por conexão ou continência, Tribunal do Júri. E entre estadual e federal, Tribunal do Júri Federal. De maneira que, no final das contas, o juiz natural aqui, mas pelas regras de conexão e continência, acabará sendo o Tribunal do Júri Federal. Haverá aqui, entre esses N abortos ou homicídios e o genocídio, um cúmulo formal impróprio. Se todos esses delitos forem praticados dentro do mesmo contexto espacial e temporal. Exemplo, chacina indígena. Porém, nada impede que, excepcionalmente, se tenha um cúmulo material. Imagine um sujeito que tenha, por dia, assassinado 2 indígenas. Ao final do mês, 60 indígenas pereceram sob as suas mãos. Eu tenho um genocídio. Nesse caso, em cúmulo material com os N homicídios. Agora, entre os N homicídios ou abortos, importante destacar, crime continuado. Até porque o liame subjetivo é claro. Esses N homicídios ou abortos ocorreram com o objetivo de exterminar, total ou parcialmente, raça, nação, etnia, religião. Então eu vou ter N homicídios ou abortos, entre si em continuidade delitiva, em cúmulo formal impróprio com o genocídio, presente o mesmo contexto espacial e temporal, ou em cúmulo material. E teremos como competência final, derradeira, por conexão ou continência, o Tribunal do Júri Federal. Ok, gente? É isso, tá? Então, não perder de vista essa temática, tá bom, gente? Com isso, a gente fecha os princípios reitores do Tribunal do Júri. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tchau, tchau.